Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre o aborto seletivo de bebês do sexo feminino. Um novo estudo aponta desequilíbrio demográfico no mundo todo entre homens e mulheres desde os anos 70. Em países asiáticos, por exemplo, famílias dão prioridade ao nascimento de bebês do sexo masculino. Por outro lado, em países latinos como o Brasil, e onde o aborto é ilegal, não há uma preferência por sexo. Veja na reportagem. China e Índia estão no topo do ranking de países onde milhões de mulheres deixam de nascer por causa do aborto seletivo. Um estudo da Universidade Nacional de Singapura aponta que a preferência das famílias por filhos homens impediu o nascimento de pouco mais de 23 milhões de mulheres nos últimos 50 anos. A pesquisa comparou estatísticas de 1970 a 2017. No aborto seletivo em países asiáticos, as famílias dão prioridade ao nascimento de bebês do sexo masculino. O estudo publicado pela revista Proceedings of National Academy of Sciences contabilizou diferenças entre o número de nascimentos de homens e mulheres no mundo. No total, 12 países são responsáveis pelos milhões de abortos seletivos. 2 países que concentram 38% da população mundial são os principais responsáveis pelo desequilíbrio dos nascimentos no planeta. Na China, por exemplo, deixaram de nascer 11 milhões e 900 mil mulheres e na Índia, 10 milhões e 600 mil. A lista segue com Vietnã, Coreia do Sul, Azerbaijão, Taiwan, Tunísia, Armênia, Geórgia, Albânia, Hong Kong e Montenegro. Números bastante significativos. Para debater o assunto, nós convidamos Eliane Ferreira de Souza, doutora em Direito, e Silvia Badim, professora e pesquisadora na área de gênero. Obrigado pela presença das duas aqui no nosso programa. Números importantes, né? Deixaram de nascer na China 11 milhões e 900 mil mulheres. E na Índia, 10 milhões e 600 mil. Por que isso? Qual é a sua visão desse processo? Olha, eu acho que a gente tem que começar falando sobre a questão da desigualdade de gênero, né? Sim. Sobre a essencial diferença de você ser homem e você ser mulher na sociedade em que a gente vive, principalmente nesses países onde o estudo aborda, né? São países que têm uma cultura machista bastante forte, né? E eu repito uma pergunta que as feministas, né, na segunda onda, do movimento feminista, né, na década de 60 e 70, muitos estudos de gênero começaram a se basear na seguinte pergunta: o que é essencialmente diferente entre você ser homem e você ser mulher na sociedade, né? Eu me pergunto, se eu tivesse nascido homem, como minha vida teria sido diferente, né? E quando a gente tem um filho, né, o que significa ter um filho homem? Né? Ainda na visão da sociedade, o filho homem é quem vai levar o nome da família adiante, né? É o provedor, é quem vai ter despontar mais na vida, é quem vai ter mais crescimento profissional. Mas por que isso é mais agravado, ter mais realce na Ásia? Isso que eu gostaria de saber. Alguém poderia tentar explicar? A raiz disso é o patriarcado. 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 É um bom começo. É o termo mais usual que a gente usa. A questão é, para a Índia, por exemplo, que é um país que eu estudo e já foi considerado o pior país do mundo para as mulheres, tem uma ONG conhecida como Invisible Girl, que trabalha com esses dados estatísticos, mostrando, por exemplo, que a Índia tem avançado em alguns estudos e alguns mecanismos, como a proibição do casamento infantil, bem como agora a pena de morte para os que praticam o estupro para crianças menores de 12 anos. Mas a questão do patriarcado, ela tem a ver com a elevação do status do homem, porque para algumas culturas na Índia e a região agrária e aldeã da Índia tem uma gravidade maior, porque para eles não há uma interferência do Estado na cultura, porque, por exemplo, cidades como Delhi, Mumbai, que já tem um desenvolvimento maior, ele já tem uma receptividade maior em relação às leis que foram sendo criadas da década de 90 para cá, para coibir determinadas práticas. No interior seria diferente. Seria interior, porque lá as decisões são feitas mais pelos anciãos,
aqueles homens mais velhos, então eles criam as leis e eles criam as normas. Então, por exemplo, todas as decisões que os jovens têm que tomar nesses lugares, eles têm que consultar esses anciãos. Mas a questão do patriarcado, ela é importante porque para o indiano, para a sociedade indiana, é o homem que vai cuidar do pai idoso, da mãe idosa, é ele que é preparado para o trabalho, porque o trabalho é eminentemente masculino, a mulher é preparada para a casa, para o lar, para criar dos filhos. Então, toda a questão econômica é voltada para o masculino. Então, o desenvolvimento da sociedade vai se dar dentro do papel do homem e desse perfil masculino. Então, esse patriarcado, ele cresce à medida que a mulher é subjugada a uma categoria inferior desde o nascimento ou desde a concepção. Comentário. Sim, e eu acho que esse é todo o cerne, né? Por exemplo, também tem uma discussão muito forte na Índia sobre a questão das pessoas homossexuais e principalmente das mulheres transexuais, né? Foi, acho que o ano passado que foi descriminalizada a homossexualidade na Índia, né? A questão do aborto, sobre a legalidade ou ilegalidade do aborto nesses países. Alguma diferença entre China e Índia? Como é que você analisa isso? Na Índia, o aborto é proibido. E desde 1994, que eles criaram uma lei chamada o Ato de 1994, tem um nome específico para essa lei, é só para a gente situar aqui, que chama a lei de 1994, que foi alterada por uma emenda, a emenda de 2003, e se tornou a Lei de Proibição de Seleção de Sexo. Então, inclusive com a emenda de 2003, o que aconteceu? Houve uma penalização maior, principalmente para os profissionais médicos que faziam abortos clandestinamente com esse intuito do feticídio feminino. Porque até então havia uma punibilidade, mas essa punibilidade foi aumentada com essa emenda. Inclusive houve controle das clínicas, dos centros de reprodução na Índia, por exemplo, uma clínica lá gostaria de adquirir um ultrassom para saber o sexo do bebê. E, inclusive na própria emenda, no próprio ato de 94, é proibido para os profissionais que atuam na área dizer qual é o sexo da criança. É proibido hoje? É proibido. É proibido dizer, exatamente para evitar esse feticídio feminino. Mas esse estudo aqui, pela revista Proceedings of the National Academy of Science, que contabilizou, que consolidou esses nascimentos não realizados, esses abortos seletivos, ele foi feito apesar dessa legislação que proíbe o técnico de revelar o sexo da criança. Ou seja, seria no mercado negro isso está acontecendo. Mercado negro. Por isso oficialmente eu não digo, mas eu posso dizer. Exatamente. Inclusive a prisão, não só para quem quer realizar o aborto, mas para o profissional também. Então a emenda de 2003, na verdade, ela enrijeceu o ato normativo de 1994 que proibia totalmente o feticídio de mulheres. Eu queria fazer uma colocação aqui sobre a China. A China já enfrenta problemas populacionais. Né? E não problemas de excesso de população. A Índia deve passar a China agora, daqui a 2 anos. Né? Será o país mais populoso do mundo, 1 bilhão, 400 milhões, uma coisa assim. Mas a China tem um problema em relação a perda de vontade dos casais de terem mais de um filho. Até 2015 era proibido ter mais de um. Sim. A partir de 2015 foi permitido. 2016 vigorou a lei, está vigorando, mas as famílias se mantêm ainda com uma taxa digamos assim, de crescimento vegetativo estável ou quase negativo. Isso é preocupante para a China para os próximos 30 ou 40 anos. 300 milhões talvez deixem de nascer na China. Aí vem uma questão. Havendo esse tipo de aborto seletivo, que tipo de problema a China pode ter nos próximos 30 anos, não havendo tantas mulheres? Pois é uma questão que eu acho que vai perpetuar esse decrescimento, essa taxa negativa de crescimento das famílias na China. Você vai ter uma grande quantidade de população masculina e quem vai gerar as crianças, Como é que se perpetua? E o que se faz com um país predominantemente masculino, em termos de perpetuação, em termos de continuidade e nas próprias questões relacionadas à diversidade,
entre os gêneros. Eu acho que é uma questão bastante preocupante e que nos cabe analisar exatamente o porquê, né? Porque, exatamente, de novo, como atacar este porquê, né? Como problematizar o feticídio feminino, né? Já que nós temos uma alta taxa de feminicídios, né? Ou seja, as mulheres são mortas por questões de gênero já na sociedade hoje, um número bastante expressivo, inclusive no Brasil, né? E agora nós estamos assistindo o feticídio, né? Ou seja, né, nós estamos sendo impedidas de nascermos, mulheres, né? Então, o que isso representa, né? Como reverter? Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito a longo prazo, principalmente na China, né? Onde a gente vê que daqui a 10 anos a população feminina vai ser ainda muito menos expressiva do que é hoje. Nós temos uma situação no Brasil hoje que, obviamente, não chega perto da situação da China, mas nós temos hoje a nossa maioria populacional de mulheres. De mulheres, né? sim. 51,6% de nossa população. Isso, num cenário, num foro mais íntimo, a gente já vê algumas discussões a respeito da solidão que algumas mulheres têm em relação a seus parceiros e vice-versa, a dificuldade de estabelecer uma relação entre homem e mulher, que forma uma família, etc. Eu queria que a gente fizesse uma análise sobre isso, para ver que tipo de relação a gente poderia fazer entre Brasil, China e Índia, ou Brasil, China, Índia e qualquer outro país. Mas, no segundo bloco. A gente volta daqui a pouquinho, não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje falamos sobre aborto seletivo, que vem causando um desequilíbrio demográfico no mundo todo. Ao final do primeiro bloco, eu fiz uma pergunta sobre a relação da situação das mulheres, que são maioria no Brasil, a relação com a China, com a Índia ou com outros países. Começo com você. Então, o caso da China é emblemático, né? Porque hoje, quantitativamente, são 119 meninos para 100 meninas. Os abortos seletivos hoje na China são considerados crime. E uma projeção do Banco Mundial para 2030 diz que 30 milhões a mais de homens do que mulheres, uma projeção do Banco Mundial para 2030. Isso na China? Na China. 30 milhões? 30 milhões a mais de homens. Então, isso vai mostrar um problema demográfico muito grande, porque hoje já temos o controle da natalidade e a opção dos casais por não terem filhos. Mais esse quantitativo de homens a mais que mulheres. Mas, assim, o que a gente tem que perceber entre China, Índia e Brasil é que essas culturas chinesas e a cultura indiana ainda são culturas milenares, eles ainda são muito baseados na tradição. Então, por exemplo, na Índia, por que é um entrave ter uma mulher como filha? Porque eles casam e eles precisam do dote, eles precisam de pagar o dote. E hoje em dia, se eu não me engano, quantitativamente, eu vi um documentário que fala que custa 15 mil euros o dote hoje para um pai casar uma filha. Então, eles não têm condições. Ou seja, é uma despesa extra casar uma filha. E ter uma filha é uma despesa extra. Né? Porque, inclusive, em alguns lugares da Índia, eles estão abrindo mão do dote para que haja esse casamento. Então, a ideia de família lá é uma ideia muito diferente da ideia que a gente tem aqui. Até porque no Brasil, hoje, a gente tem a família mosaico. Ou seja, a gente tem várias pinturas do conceito de família. Lá, eles estão começando a pensar na questão da homofetividade, recentemente na Índia com a aprovação da descriminalização da homofobia. Mas, por exemplo, no Brasil, onde a gente tem um quantitativo maior de mulheres, mas é uma maioria que, no fundo, é minoria. É um conceito que a gente usa lá na linguística, nos estudos de gênero, mas como uma maioria pode ser uma minoria? Mas é porque essa maioria é minoria no sentido dos direitos, que ela ainda tem que perseguir. Ela não se representa. Não se representa, ou seja, ela tem que correr atrás de muitos direitos que estão assegurados na Constituição, mas que não são postos em prática no dia a dia. Sim. Comentário? Não, é exatamente isso, né? Por exemplo, aqui no Brasil, vamos olhar a família, o retrato, né? Da papel da mulher nas famílias, né? No Brasil. Se você vai pegar um levantamento até do próprio Conselho Nacional de Justiça, se eu não me engano, do ano de 2014,
ou 2016, né, 5,5 milhões de crianças não têm o pai no registro de nascimento. Né? Então, a gente tem uma sobrecarga da mulher dentro dessa família. Porque as mulheres, além de protagonizarem no Brasil, muitas vezes serem chefes de família, trabalharem exaustivamente, né, muitas vezes elas são responsáveis pelo cuidado exclusivo dos filhos, né? O que gera a mulher, assim, múltiplas tarefas e múltiplas sobrecargas nessa família. E, ao mesmo tempo, a mulher que não tem um marido, né? A gente sabe que ela é vista na sociedade de uma forma também negativa. Ela também sofre discriminações porque ela não tem um companheiro, ele não tem um marido. Então, cadê o homem dessa casa? Mas, ao mesmo tempo, o papel da mulher, né, de ter essa responsabilidade exclusiva, né, quase que exclusiva pelo cuidado com os filhos e além de tocarem as suas casas, trabalharem, né, o que a gente chama de dupla jornada, ou tripla. Né? E temos uma questão também, que é uma questão, me parece bastante relevante, que é a questão da decisão sobre um eventual aborto. A mulher, com toda essa carga de responsabilidade social, não tem direito de escolher se quer ou não ter um filho. Eu queria fazer uma pergunta sobre o que diz a Convenção Interamericana de Direitos Humanos sobre a proteção à vida. O que ela estabelece e até que ponto esse enquadramento ajuda ou dificulta o empoderamento da mulher? Dificulta, porque a última fronteira do capitalismo é o corpo da mulher. Então, desde que os movimentos feministas surgiram com mais afinco nos anos 60 e 70, que a mulher ela quer ter domínio sobre o corpo. Mas em contraprestação, todo o ordenamento jurídico é desfavorável a que ela possa expressar com toda a desenvoltura o domínio sobre o corpo. Então, por exemplo, Simone de Beauvoir falava sobre a questão do corpo, não é? Dessa fronteira. Então, assim, o meu corpo é meu, então eu faço dele o que eu quero. Mas o Estado diz, não, você não vai fazer do seu corpo o que você quer porque tem uma vida aí. Então, a partir do momento que há uma concepção, e aí há várias teorias sobre o que é, desde quando começa a concepção ou não, aí já está estabelecida uma limitação, quer dizer, aí já tem uma vida aí dentro, então essa vida concebida, você já não pode ter domínio mais sobre o seu corpo. Então, aí a legislação aqui brasileira, ela vai muito buscar de substrato para justificar aborto, só pode, no caso de anencefalia, de estupro ou de colocar em risco a vida da mulher, porque invoca exatamente esse direito à vida. É um dos pressupostos do próprio Código Civil e da própria Constituição no que concerne a esse direito. Então, há um resgate dessa concepção em todo o ordenamento jurídico no que diz respeito a essa limitação da mulher. Os críticos mais liberais dizem que a proibição do aborto seria uma violação da legislação internacional, talvez se enfocando essa questão do corpo como fronteira. Exatamente. Como é que você analisa? Olha, eu concordo, né? Eu acho que se a gente for pegar, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, né? A decisão da Suprema Corte norte-americana, que foi proferida isso em 1973 já, no famoso caso, né, Roe versus Wade, onde a Suprema Corte ela proíbe que os estados americanos criminalizem o aborto, né? E ela usa como base exatamente o direito à liberdade individual das mulheres, exatamente essa fronteira do corpo. Ora, né, somos um país liberal que preza pela garantia das liberdades individuais. Então, a partir do momento em que também eu caracterizo que o aborto é permitido até a 12ª semana, eu não posso criminalizar a realização do aborto, eu dou ênfase ao direito de liberdade das mulheres e o direito ao corpo das mulheres, né? Considerando, claro, também toda uma teoria baseada nessa difícil pergunta de se responder da onde que começa a vida a ser protegida pelo ordenamento jurídico, porque eu acho que essa é uma pergunta importante. A gente não está falando exatamente querendo discutir do ponto de vista religioso ou da crença individual de cada um aonde começa a vida, né? Mas sim, do ponto de vista jurídico, né? O que significa a vida, né? Aonde começa a vida que deve ser tutelada e protegida pelo ordenamento jurídico, né? Por exemplo, no caso do Brasil, a gente considera exatamente nessa perspectiva, né, que minha colega abordou. Então, a gente não pode... Uma defensora pública esteve aqui no STF, a doutora Fabiana Galera Severo, e disse o seguinte, que o aborto
seria incompatível com os tratados internacionais. Você concorda com isso? Os países ocidentais, que a gente pode olhar até nos dados estatísticos, eles estão abrindo o ordenamento jurídico. Então, assim, num primeiro momento há um confronto, porque não só no Brasil, assegurado pela Constituição, mas em outros países aqui do Ocidente, o direito à vida é uma prerrogativa, é um direito que é assegurado constitucionalmente. Então, o confronto que existe é que grupos se levantam, movimentos sociais de mulheres se levantam querendo mudar o status quo. Então, uma questão interna que entra em confronto com uma questão externa. Como que eu tenho um tratado internacional que foi assinado anos, décadas atrás e em face de situações que são presentes. Então, assim, precisa haver uma remodelagem do sistema, do ordenamento jurídico, porque às vezes esses tratados não acompanham os movimentos sociais e o pensamento que as mulheres têm hoje sobre o empoderamento, sobre os direitos que elas querem ter sobre o próprio corpo, e aí fica essa questão engessada. E ainda tem uma questão de que alguns tratados têm um viés mais ou menos conservador, e aí fica muito difícil de você aplicar aquilo que está decidido lá há 30 ou 40 anos para o movimento que está surgindo no país, um movimento novo. Exatamente. Como que esse tratado pode ter prerrogativa sobre uma evolução social interna de um país? É possível isso? Eu acho que exatamente a gente também precisa ler o conjunto dos tratados e o conjunto das convenções internacionais que abordam esse tema. Porque se nós vamos pegar as convenções que tratam sobre a saúde da mulher, né, e nós temos várias também, né, a gente vai pegar aí uma diretriz muito clara no sentido da proteção à saúde das mulheres, né? E exatamente, né, nesses tratados da gente tentar fazer, né, quase como se fosse uma analogia, né, da aplicação de princípios constitucionais. Quando há alguns conflitos em princípio, né, o que deveria prevalecer? Isso. Né? A meu ver, nós temos que dar ênfase, eu acho que todos os tratados de direitos humanos e que também abordam a questão da saúde, porque o aborto também tem sido visto, né, como uma grande garantia ao direito à saúde das mulheres. Né? Se a gente for pegar a estimativa, né, feita de 500 mil abortos realizados por ano no Brasil, né, abortos em situações inseguras, em situações clandestinas, que levam as mulheres a diversas complicações. Hoje a gente está aí na 5ª causa de mortalidade entre mulheres em idade reprodutiva, né? Temos pesquisas como, por exemplo, a Pesquisa Nacional do Aborto, da professora Débora Diniz, né, de 2016, a última pesquisa feita em 2016, você vai pegar uma estatística de que 1 a cada 5 mulheres no Brasil, quando chega à idade de 40 anos, já realizou um aborto. Eu vou te provocar com o tratado, o Pacto de São José da Costa Rica, São José da Costa Rica, também conhecido por Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 4º diz lá: toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida, e esse direito deve ser protegido pela lei. E, em geral, desde o momento da concepção, ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Ou seja, qualquer país signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos deveria e deverá respeitar esse tratado. Se houver uma evolução social num caminho oposto, como eu resolvo essa questão, juridicamente? Você tem a ordem externa e você tem a ordem interna. Isso. Então, o país vai ter que decidir se ele quer se virar para essa ordem externa ou se ele quer se virar para a ordem interna. Então, eu acho que é uma questão muito polêmica, que eu não tenho uma resposta no primeiro momento, mas eu acho que é um debate que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Porque eu acho que o grande entrave hoje para o aborto não passar no Congresso Nacional, além da questão retrógrada de pensamento, além das bancadas, das ideologias e tudo mais, é a invocação desses mecanismos que têm um status muito grande, um peso muito grande. Veja como um tratado internacional é tratado no texto da Constituição. Ele tem um status de uma emenda à Constituição. Exatamente. Ele só entra no Brasil se ele tiver aprovação de 3/5 de cada casa. Então, um tratado internacional. Então, isso é muito forte. Né? Quando você assina um tratado, você assina para o mundo. Né? O seu interlocutor é o Brasil, mas é todo mundo que também está vinculado àquele tratado ali. Então, assim, vai romper
com o mundo para estabelecer uma ordem interna? Do ponto de vista da saúde das mulheres, do empoderamento das mulheres, deve-se romper com o mundo? Exatamente. Mas assim, vejam, eu acho que a tendência mundial, há uma tendência, né, ao mundo no crescimento de países que têm descriminalizado o aborto, né? E eu acho que eu não acho que seria romper com o mundo, eu acho que a gente entraria, né, numa discussão muito atual que tem acontecido e tem levado diversos países a descriminalizarem o aborto, né? Então eu enxergo muito como uma questão de princípios constitucionais, de conflitos entre princípios a nível constitucional, né, e que, a meu ver, pode ser solucionada com uma leitura principiológica da Constituição favorável ao direito à saúde das mulheres, neste caso. Você mencionou os países que tentam descriminalizar o aborto. Eu vou lembrar que a Irlanda recentemente fez um plebiscito para definir se o aborto pode ser feito de uma maneira saudável e sem virar crime. Bem, nós chegamos ao final do nosso programa. Infelizmente, o assunto é bastante volátil, né? Muito obrigado pela presença de vocês. E muito obrigado também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.